Auditorias escalonadas de processo. Layered Process Audits, LPA ou LPA. Vimos no primeiro episódio desse curso de curta duração o que são auditorias escalonadas de processo, as LPAs, e por que os fabricantes devem realizá-las. No segundo episódio, vimos uma visão geral do processo de implementação de auditorias escalonadas. No terceiro, o papel da administração e os principais desafios. No quarto episódio, vimos como escrever questões para auditorias escalonadas. No quinto, práticas recomendadas de auditoria. E neste sexto episódio, veremos criando um plano de reação e atualizando a biblioteca de perguntas. Criando o plano de reação. Desenvolver um plano de reação eficaz para perguntas de auditorias escalonadas chega ao cerne do que são essas auditorias de alta frequência, que é o de resolver problemas. Sem um plano de reação, os problemas cairão no esquecimento, impactando os clientes e reduzindo a adesão às auditorias escalonadas como um todo. Além disso, não resolver problemas passa a mensagem de que a qualidade não é importante, o que pode desfazer todos os esforços para estabelecer uma cultura de qualidade. O plano de ação incluído em cada pergunta deve especificar para quaisquer não conformidades identificadas, ações de contenção necessárias, medidas de mitigação a serem tomadas e qualquer ação corretiva necessária. Contenção. Caso uma não conformidade de uma auditoria escalonada revele a possibilidade de já terem sido produzidas peças defeituosas, a ação mais imediata deve ser a contenção do problema. Isso significa avaliar a extensão do problema e a localização atual de todas as peças suspeitas, que devem ser separadas e claramente marcadas. O plano de reação de cada pergunta deve indicar medidas de contenção a serem tomadas no caso de se evidenciar uma não conformidade na questão. Durante uma auditoria escalonada, os auditores devem documentar as ações de contenção tomadas. A mitigação. Uma mitigação no local para evitar que o problema continue também pode ser necessária. Isso pode significar, por exemplo, iniciar uma solicitação de manutenção para realizar a calibração em um equipamento ou fazer com que um operador altere a forma como está realizando o procedimento para estar em conformidade com os padrões adotados. Ainda no critério de mitigação, corrigir problemas no local é crucial para reduzir o acúmulo de ações corretivas e evitar sobrecarregar o sistema com problemas pequenos e facilmente solucionáveis. As perguntas de uma auditoria escalonada devem indicar quais medidas de mitigação devem ser tomadas, se houver, e acionar a notificação do supervisor quando apropriado. Ação corretiva. Quando não se trata de um problema pontual, o qual não pode ser corrigido imediatamente, uma ação corretiva é necessária para chegar à causa raiz e garantir que o problema não aconteça novamente. Os fabricantes empregam uma variedade de metodologias de solução de problemas e análise de causa raiz, incluindo a abordagem de 8 disciplinas, o 8D, o método dos 5 porquês e diagramas de espinha de peixe, o Ishikawa. As perguntas de uma auditoria escalonada devem indicar claramente como iniciar este processo, normalmente notificando o supervisor e atribuindo itens de ação aos indivíduos.
Erro humano. Qual é a verdadeira causa raiz de um erro humano? Quando alguém encontra um problema, é comum atribuí-lo a erro humano e atribuir mais treinamento aos funcionários. Na realidade, o erro humano é um sintoma de uma causa raiz mais profunda que, quando não tratada, permite que os defeitos persistam. Ao invés de ir com a causa raiz fácil, pergunte por que o humano cometeu um erro. O erro humano deve ser uma variável esperada no processo de fabricação, portanto, deve-se avaliar as ações corretivas com base no que eliminará a causa do erro humano. As causas raízes potenciais por trás do erro humano para se avaliar incluem procedimentos confusos, peças ou rótulos semelhantes, mas diferentes, distrações pessoais, distrações ambientais, problemas ou soluções alternativas de acesso ao sistema automatizado, problemas de versão ou erros de impressão em processos baseados em papel, funcionários não cientes de seu impacto na qualidade e soluções alternativas usadas devido a problemas de ferramentas ou equipamentos. O retreinamento não resolverá nenhum desses problemas listados no slide anterior e é por isso que os fabricantes devem sempre dar uma segunda olhada quando a causa raiz for identificada como erro do operador. Do ponto de vista prático, determinar a verdadeira causa raiz de um problema provavelmente exigirá muito mais do que os 10 ou 15 minutos necessários para concluir uma auditoria escalonada. Em muitos casos, os auditores se concentrarão em encontrar o problema e contê-lo, deixando a análise de causa raiz para o dono do processo coordenar posteriormente. O método 8D, as 8 disciplinas. Disciplina 0, planejar o trabalho de análise de causa raiz. A disciplina 1, a formação do time multidisciplinar com conhecimento adequado para o problema. Disciplina 2, definir em detalhes o problema. Disciplina 3, ações de contenção interinas. Disciplina 4, análise de causa raiz propriamente dito. Disciplina 5, formular e selecionar ações corretivas. Disciplina 6, implementar e validar as ações corretivas eleitas. Disciplina 7, identificar e implementar ações preventivas, tais como ajuste de documentos, planos de controles, PMEs de processo. E, finalmente, a disciplina 8, reconhecer a equipe e os indivíduos. A metodologia 8D em si é objeto de um treinamento à parte, fora do contexto de auditoria escalonada. Principais conclusões na criação do plano de reação. Primeiro, fechar o ciclo de problemas é fundamental para manter o suporte para as auditorias escalonadas. Não deixe os problemas em aberto ou para trás. Segundo, a reação imediata a uma não conformidade deve ser a de conter quaisquer peças suspeitas. É a tal de ação de contenção. Terceiro, corrija o problema no local sempre que possível, abrindo um processo de ações corretivas onde não é possível resolver rapidamente no local de trabalho. Atualizando a biblioteca de perguntas. A melhoria contínua não é possível quando os fabricantes adotam uma abordagem elabore e esqueça para as questões de auditorias escalonadas. Em vez disso, deve-se atualizar a biblioteca de perguntas regularmente para garantir que esteja levando em conta os riscos e desafios emergentes, não permitindo assim que os problemas se repitam. Quando atualizar as perguntas? Os fabricantes devem atualizar as perguntas, aquelas que são confusas ou frequentemente mal interpretadas. Após uma reclamação de cliente ou ação corretiva,
para verificar ou confirmar que a solução está e permanece em vigor. Quando as perguntas não seguem as melhores práticas em termos de serem específicas, objetivas e claras. Quando os FMEAs de processo são atualizados. Um exemplo de quando adicionar uma pergunta seria depois de implementar uma solução para uma reclamação de cliente. Adicionar uma pergunta permite verificar se o operador ainda está seguindo o novo procedimento, em vez de apenas presumir que esteja. Se estiver usando listas de verificação em papel, isso exigirá dedicar tempo e recursos para editar e redistribuir listas de verificação, além de garantir que as antigas não mais permaneçam em circulação. Se aplica-se uma solução de software para o programa de auditoria escalonada, uma prática recomendada é a de acrescentar perguntas ao invés de substituí-las. Desta forma, poder-se-á visualizar todo o histórico de conformidade associado à pergunta, em vez de perdê-la criando uma pergunta totalmente nova. Revisões de gerenciamento com a alta administração. As perguntas das auditorias escalonadas devem ser discutidas durante as revisões mensais da gestão, identificando quaisquer problemas recentes, riscos ou ações corretivas que justifiquem a adição de novas perguntas às listas de verificação. As auditorias escalonadas devem ser um item da agenda nas análises dos resultados de desempenho ou performance da organização. Indicadores chaves nas revisões de gerenciamento. Faça perguntas como: todos os auditores estão concluindo suas auditorias programadas? Existe uma correlação entre as auditorias escalonadas concluídas e as tendências de queda nos custos de sucata, reclamações ou outros KPIs? Se não há essa correlação, analise por que não há. O sistema de auditoria escalonada está funcionando conforme o esperado? Se não está, por que não está? E as perguntas precisam ser reavaliadas? Principais conclusões em relação à atualização da biblioteca de perguntas. Adicione novas perguntas após reclamações, ações corretivas e outros eventos de qualidade. Atualize perguntas confusas ou facilmente mal interpretadas. Ao invés de remover perguntas, reduza sua frequência, mas mantenha na lista de checagem para manter o histórico. E use as análises de gerenciamento para identificar novas perguntas. Acompanhando as nossas edições. No primeiro capítulo foi visto o que são auditorias de processos escalonadas e por que os fabricantes devem realizá-las. No segundo, foi apresentada uma visão geral do processo de implementação de auditoria escalonada. No terceiro episódio, foi visto o papel da administração e os principais desafios das auditorias escalonadas. No quarto episódio, como escrever questões para uma LPA. Neste quinto episódio, foi visto práticas recomendadas de auditoria. Nesse sexto episódio, foi visto criando o plano de reação, atualizando a biblioteca de perguntas. No próximo e último episódio, veremos estratégias para melhorar os resultados de uma auditoria escalonada. Fique conosco. Fale conosco na Amancio Quality Consult. Podemos suportar sua empresa na implementação de auditorias escalonadas de processos. Obrigado. E até o próximo capítulo.